E se a busca por desejo e liberdade acabasse em arrependimento, traição e destruição de um casamento? Esta é a história real de uma mulher que acreditava que um relacionamento aberto poderia reacender a paixão e salvar sua vida amorosa. Mas acabou mergulhada em um turbilhão de mentiras, mágoas e consequências irreversíveis. Prepare-se para uma jornada intensa, cheia de reviravoltas emocionais, escolhas arriscadas e lições dolorosas sobre amor, perda e autoconhecimento. 3 anos atrás, se você me dissesse que eu estaria na situação em que estou agora, eu acharia que você estava mentindo. Naquela época, eu tinha 25 anos e meu marido, 29. Nós tínhamos um filho de 2 anos. Quando nos conhecemos, eu não tinha muita experiência no mundo dos relacionamentos e só tinha sido íntima de 2 outros homens antes de conhecer meu marido. No entanto, meu marido era bem diferente de mim nesse aspecto. Ele tinha a reputação de ser um mulherengo, alguém que namorava várias pessoas ao mesmo tempo. Cheguei até a suspeitar que ele pudesse ter algum tipo de vício em sexo, porque ele relutava em assumir um compromisso sério comigo nos primeiros estágios do nosso namoro. Tive que sumir da vida dele algumas vezes para forçá-lo a tomar uma decisão. Ele estava saindo com outras pessoas naquela época e chegou a me dizer que eu não conseguiria satisfazer todas as necessidades dele se fôssemos exclusivos. Diante desse ultimato, decidi desafiá-lo. Disse que ou ele dava uma chance para o nosso relacionamento ou que seguisse em frente. Para minha surpresa, ele escolheu nos dar uma chance e decidiu ser exclusivo comigo. Depois que nos tornamos exclusivos, nossa vida íntima ficou bastante ativa. Fazíamos sexo todos os dias, e às vezes, até 2 vezes por dia. Para minha surpresa, descobri que conseguia acompanhar o ritmo dele e satisfazer suas necessidades. Acabei percebendo que gostava de sexo quase tanto quanto ele. Um dos motivos pelos quais eu não tinha tido muitos parceiros antes de conhecê-lo era minha criação religiosa. Minhas crenças me guiavam a ser mais reservada nos relacionamentos amorosos. Quando me mudei para a casa do meu marido, fiquei extremamente feliz, pois acreditava que o havia domado. Até a própria mãe dele comentou que nunca pensou que alguém conseguiria mantê-lo sob controle, já que ele tinha fama de se envolver romanticamente com muitas pessoas. Assumi o papel de detetive para garantir que ele não fosse infiel. Coloquei rastreadores no carro dele e investiguei suas redes sociais, mas não encontrei nenhuma evidência de traição. Ele parecia leal e comprometido. Depois que descobrimos a gravidez, decidimos nos casar, e mais tarde nosso filho nasceu. No entanto, algo mudou nele após o nascimento do nosso filho, e de forma mais significativa do que antes. Ele cortou o cabelo comprido, passou a focar mais no trabalho e parou de sair para beber ou ver os amigos. Fiquei genuinamente orgulhosa das mudanças positivas que ele estava fazendo na vida. A única dificuldade era que eu não estava acostumada a vê-lo daquele jeito. Ele não era mais o homem por quem eu havia me apaixonado. Nossa vida sexual passou por uma queda significativa. De todos os dias, passamos a ter intimidade apenas uma vez por semana. Inicialmente, suspeitei que meu marido pudesse estar me traindo, mas ao investigar, tudo parecia estar certo. Ele estava trabalhando mais horas e ganhando mais dinheiro, o que explicava sua ausência crescente em casa. Curiosamente, nesse período, meu desejo sexual estava mais alto do que nunca, e comecei a recorrer a conteúdo online para satisfazer minhas necessidades. Antes disso, eu nunca tinha me envolvido com esse tipo de coisa, mas comecei a me sentir cada vez mais atraída por assistir e fantasiar com o que via online. O mais difícil era que, quanto mais eu assistia, mais fortes ficavam os meus desejos. Pareciam insaciáveis. Chegou ao ponto em que comecei a pensar nessas coisas explícitas que via online durante os momentos íntimos com meu marido. Um fetiche em particular passou a dominar meus pensamentos. A ideia de estar com vários homens ao mesmo tempo. Eu sabia que isso podia parecer fora do comum, mas não conseguia evitar que esses pensamentos tomassem conta da minha mente. Mesmo com um marido maravilhoso, comecei a sentir que nossa vida amorosa estava perdendo a chama. Passei a me irritar com coisas nele que antes não me incomodavam. Percebi que minha frustração sexual estava afetando negativamente nosso relacionamento, e eu estava consciente disso. Como meu marido e eu sempre fomos bons em conversar abertamente sobre nossos sentimentos, decidi expressar minha frustração para ele. Ele fez um esforço para iniciar mais momentos de intimidade e investir mais nas preliminares,
o que foi um passo positivo. No entanto, durante esses momentos íntimos, eu sentia que o coração dele não estava realmente ali, como se ele estivesse fazendo aquilo por obrigação e não por desejo genuíno. Tivemos outra conversa sobre esse problema, e ele realmente tentou melhorar. Mas, apesar dos esforços dele, ainda parecia que algo estava faltando, e o que ele fazia não era suficiente para satisfazer minhas necessidades. Comecei a assumir que minha vida continuaria nesse caminho insatisfatório. Continuei buscando satisfação, através de conteúdo online para suprir meus desejos sexuais. Então, um dia meu marido chegou em casa com uma notícia empolgante. Ele havia sido promovido no trabalho, o que vinha com mais responsabilidades. Enquanto a maioria das esposas ficaria radiante ao saber que o marido está ganhando mais dinheiro, eu sabia o que isso poderia significar para nossa vida íntima. Nosso relacionamento já estava fragilizado nessa área, e eu temia que ela se tornasse inexistente com ele assumindo essa nova função. Apesar de ver o quanto ele estava feliz com a promoção, eu não quis estragar seu momento. Por fora, fingi estar feliz por ele, mas por dentro, estava fervendo de frustração. Para demonstrar minha insatisfação, comecei a fazer pequenas coisas que o irritavam, até que ele percebeu que algo estava errado e tivemos que ter uma conversa séria. Durante nossa conversa, admiti que vinha considerando a ideia de abrir nosso relacionamento. Essa ideia tinha sido influenciada pelo conteúdo que eu andava consumindo online. Sugeri a possibilidade de um relacionamento aberto, mas ele recusou veementemente. Toquei no assunto mais algumas vezes, mas ele continuava firme na recusa. Até que, um dia, ele chegou em casa e me surpreendeu dizendo que estava aberto à ideia de um relacionamento aberto. Isso foi inesperado, pois ele vinha negando essa possibilidade há semanas. Fiquei curiosa para saber por que ele havia mudado de opinião tão repentinamente, mas preferi não fazer muitas perguntas com medo de que ele voltasse atrás. Até esse ponto, eu já havia lido bastante sobre relacionamentos abertos bem-sucedidos e tinha adotado algumas regras básicas para proteger o amor e o vínculo que compartilhávamos, enquanto também nos permitíamos envolvimentos físicos com outras pessoas. Estabelecemos algumas regras simples para garantir que nosso relacionamento continuasse forte. Ambos concordamos em não nos envolver com amigos ou colegas de trabalho. Comprometemo-nos a sempre praticar sexo seguro. Decidimos que ninguém com quem nos envolvêssemos poderia ser levado para casa. Nosso filho deveria ser completamente separado de qualquer atividade relacionada ao relacionamento aberto. Nos comprometemos a manter o outro sempre informado sobre nossos planos e intenções com outros parceiros. Concordamos em evitar qualquer envolvimento romântico com outras pessoas, o que definimos claramente como comportamentos como morar juntos, conhecer a família um do outro, planejar ter filhos ou qualquer outro tipo de compromisso similar. Essas regras foram criadas para garantir que nosso relacionamento permanecesse forte e amoroso, mesmo enquanto explorávamos a possibilidade de estarmos fisicamente com outras pessoas. Estabelecemos algumas regras básicas para garantir que o relacionamento aberto funcionasse sem problemas. Antes de tudo, concordamos que seria aceitável desenvolver sentimentos por outras pessoas, desde que lidássemos com isso de forma madura. Também decidimos compartilhar as senhas dos nossos celulares e o acesso às redes sociais, como um sinal de confiança e transparência. Por fim, nos comprometemos a compartilhar informações sobre nossas interações com outras pessoas. Essas regras pareciam justas, e meu marido concordou com elas. Também combinamos que, se algum dia sentíssemos necessidade de adicionar mais itens à lista, conversaríamos e modificaríamos juntos. Assim que definimos essas regras, decidi tentar. Baixei um aplicativo de namoro chamado Tinder e comecei a deslizar para a direita nos caras mais atraentes que encontrava. Queria explorar as fantasias que estavam na minha mente há algum tempo. No começo, fiquei nervosa quando dei match com os 3 primeiros, mas depois esse nervosismo foi desaparecendo. Passei por 7 caras diferentes até finalmente encontrar 3 que se tornaram fixos nessa nova fase do nosso relacionamento. Lembro do momento em que contei ao meu marido sobre minha primeira experiência com outra pessoa e vi como ele tentou fingir que estava bem com aquilo. Tenho que admitir que, embora a ideia de um relacionamento aberto parecesse atraente, tive vontade de desistir quando vi o quanto ele ficou magoado. Porém, ele me garantiu que estava tudo bem, que só precisava de tempo para se acostumar com a ideia. Com o tempo, parei de contar a ele sobre os outros parceiros, pois via o quanto isso o afetava. Além disso, enquanto eu já havia me envolvido com 7 parceiros, ele só tinha estado com 2 mulheres.
Para poupar os sentimentos dele, comecei a minimizar o número de caras com quem eu saía. Porém, ele acabou mexendo no meu celular e descobriu que eu estava mentindo. Foi aí que os problemas reais começaram. A partir desse momento, ele nunca, mas me olhou da mesma forma e nosso relacionamento ficou tenso. Tomei a decisão unilateral de encerrar o relacionamento aberto porque ele estava se tornando tóxico. 3 dos caras com quem eu saía começaram a me pressionar para assumir um relacionamento sério com eles, mesmo eu tendo deixado claro que era casada e que amava meu marido e meu filho. Meu marido se recusou a fechar o relacionamento aberto. Disse que queria se vingar de mim. Afirmou que, como eu havia estado com 15 parceiros, ele só encerraria o acordo quando tivesse ficado com 15 ou mais mulheres. Tentei explicar que esses 15 homens eram com quem eu tinha conversado, não necessariamente com quem me envolvi fisicamente, mas ele não acreditou. Nosso relacionamento desmoronou a partir daí. Ele começou a chegar tarde em casa, e paramos completamente de ter intimidade. Assumi que ele estava saindo com outras mulheres, mas depois descobri que havia perdido o emprego por se envolver com várias colegas de trabalho, e a situação saiu do controle. Fiquei sabendo da demissão por outra pessoa, não por ele. Em vez de assumir a responsabilidade por seus atos, ele me culpou, dizendo que fui eu quem trouxe a ideia de relacionamento aberto. Lembrei a ele que uma das nossas regras era não se envolver com colegas de trabalho, mas ele alegou que, como passava todo o tempo no trabalho, as únicas mulheres disponíveis eram suas colegas. A partir desse ponto, nosso relacionamento piorou drasticamente. Mesmo após encerrarmos oficialmente o relacionamento aberto, meu marido se recusava a me tocar. Sempre que discutíamos, ele me acusava de estar manchada e dizia que não conseguia fazer sexo comigo sem imaginar outros homens. Vivíamos em constante conflito e parecia que não íamos a lugar nenhum. Nossa casa se tornou um ambiente extremamente tóxico e, em meio a todo esse caos, busquei consolo nos braços de um dos homens com quem já havia me envolvido fora do casamento. Ele parecia suprir as necessidades e desejos que meu marido não conseguia mais atender. Quando contei isso ao meu marido, ele tomou a decisão de pedir o divórcio, e foi incontestável, já que o único bem significativo que tínhamos era a casa. No fim, recebi a guarda principal do nosso filho, e meu ex-marido começou a pagar pensão alimentícia. Nosso relacionamento havia chegado a um ponto sem volta, e cada um seguiu seu caminho. Não demorou muito para eu perceber que o parceiro com quem tive o caso, aquele que parecia tudo o que eu queria, era bem diferente do que eu imaginava. Enquanto eu ainda era casada, ele parecia o homem ideal. Mas depois que fui morar com ele, se transformou em uma pessoa completamente diferente. Para piorar, após o divórcio, meu ex-marido conseguiu um emprego melhor e começou a namorar uma mulher incrivelmente parecida comigo. É difícil não sentir arrependimento toda vez que deixo meu filho com eles e vejo aquela vida que eu achava que teria, mas deixei escapar. Deixei o homem com quem estava, entrei em outro relacionamento logo em seguida, sem me dar tempo para me curar do impacto emocional do divórcio. Minha autoconfiança e autoestima despencaram. Depois de 2 anos de encontros casuais, decidi dar um passo atrás e reavaliar como fui parar nessa situação. Uma coisa da qual tenho certeza. Eu queria poder voltar no tempo e retomar como as coisas eram antes. Não entendo como casais em relacionamentos abertos conseguem fazer isso funcionar, porque, para mim, isso teve um impacto devastador na minha vida e me transformou em alguém que eu não gosto de ser.